A noiva mendiga foge no dia do casamento com um milionário negro em uma surpresa. Dubai brilha como uma joia sob o sol escaldante. As torres reluzentes e luxuosas marcam o horizonte. Mas dentro de uma dessas mansões exuberantes, o clima é tenso. Mariana, uma jovem com um futuro avassalador pela frente, sente seu coração apertar dentro do corset da deslumbrante roupa de noiva. A expectativa de todos a oprime. O casamento arranjado com um homem influente que promete status e riqueza é um pesadelo disfarçado de conto de fadas. As flores brancas, os convidados em trajes finos e o som da música clássica apenas acentuam sua angústia. A linha entre amor e prisão é tão tênue para ela que Mariana deseja a cada instante fugir. Cada passo em direção ao altar é uma tormenta silenciosa. Enquanto as risadas ecoam ao seu redor, seu coração grita por liberdade. Um desejo ardente por outra vida a consome. A vida que não escolheu. Mas quando a porta se abre e ela avança, encontra um olhar que muda tudo. Khalid, um homem imponente, mesmo preso a uma cadeira de rodas. Seu charme é inegável. Os olhos brilhantes nele estão cheios de uma sabedoria profunda. Ele sorri e naquela fração de segundo, o mundo parece parar. Você não precisa fazer isso. Ele sussurra, a voz baixa e firme. O arrepio percorre a espinha de Mariana. Ele a vê. As palavras de Khalid são uma faísca em meio à escuridão. No meio da cerimônia, ele revela um plano audacioso. Vamos fugir! Sair daqui! Eu tenho um barco esperando. A adrenalina corre nas veias dela. A ideia de escapar daquela vida opressora é tão atraente quanto aterrorizante. Mas as sombras do seu noivo, um homem com contatos poderosos e segredos obscuros, se aproximam. Os olhares da multidão se transformam em murmúrios. A tensão é palpável. Mariana não sabe que seu noivo está a par de seus planos. Ele observa um sorriso sutil, mas ameaçador nos lábios. Você acha que pode escapar assim? Tão fácil? Também conheço o passado dele. As palavras dele ecoam na mente dela como um eco distante, ameaçador. Enquanto uma brisa quente sobe das ruas de Dubai, a jovem mulher se vê dividida. O impulso de correr para os braços de Khalid contrasta com a tensão de ser desmascarada. A vida que ela conhece aprende pelas correntes invisíveis da expectativa familiar e social. Mas ao olhar para Khalid, ela vê não apenas um porto seguro, mas também um enigma. Qualquer passo em direção a ele é um salto no desconhecido. O sentimento de amor e medo a envolve como um manto pesado. A alegria da fuga se mistura com uma incerteza impossível de ignorar. O que os segredos de Khalid realmente trazem? A possibilidade de liberdade vale o risco? A cerimônia continua, mas Mariana está paralisada. A cena ao seu redor se dissolve em um borrão. Quando um grito quebra o ar, ela percebe que não pode adiar. Mas a decisão está prestes a ser feita e ela sente a vida pulsando em suas veias. O que escolherá? A possibilidade de um amor arriscado ou a prisão confortável de seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixar aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado da cerimônia era interrompido apenas pela música clássica que ecoava pelas paredes adornadas da mansão. Mariana sentia o peso do olhar de Khalid em suas costas. Cada batida de seu coração ressoava como um tambor de guerra, pulsando com adrenalina e medo. A sua vida estava prestes a mudar em um instante, mas a ansiedade a mantinha paralisada. Então, tudo ocorreu em um instante. Um grito estridente cortou o ar. Mariana, não! Era a voz do seu noivo, Ricardo. Ele estava de pé, com os olhos arregalados e o rosto enrubescido de raiva. Mas o que ninguém esperava era o que veio a seguir. A multidão se virou e o choque tomou conta do ambiente. Ricardo sacou uma arma de dentro do paletó com uma rapidez impressionante. O brilho do metal refletia os holofotes e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Você não vai a lugar nenhum! Ele gritou, apontando a arma diretamente para Khalid. Essa é a sua última chance, Mariana. Desista dele agora! A cena congelou por um segundo, mas para Mariana, o tempo parecia se arrastar. Os olhares se cruzaram. Khalid não se moveu, seus olhos fixos nos de Mariana, como se dissesse, confie em mim. Mas sua confiança estava abalada. Ela sabia que Ricardo não era apenas um homem de negócios. As histórias sobre sua natureza violenta nunca haviam sido apenas rumores. O medo começou a roer seu estômago. O murmúrio da multidão se intensificou. As mulheres cobriam a boca em choque. Os homens trocavam olhares nervosos. A tensão na sala era elétrica. Então ocorreu outra reviravolta. Uma figura conhecida saiu da multidão. Era Helena, a mãe de Mariana, com um olhar de desespero. Ricardo, pare! Isso não vai resolver nada. Você está tornando tudo ainda pior. Sua voz vibrava com autoridade, mas a determinação de Ricardo estava cega pela raiva. Você não entende, mãe. Ninguém pode ter o que é meu. Ele gritou e o desespero na voz de Helena foi como uma faca cravada nas entranhas de Mariana. A verdade começou a emergir. A conexão de Ricardo com a família dela não era apenas superficial. Mariana, a verdade. Você não pode confiar nele! Gritou Helena. Suas palavras caíram como uma bomba. Ele não é quem você pensa que é. As revelações estavam prestes a explodir. Ele tem um passado que pode destruir tudo. Vocês não têm ideia. As pernas de Mariana tremiam. O que estava acontecendo? Khalid a observava. E naquele momento, em meio ao caos de emoções, ela sentiu como se estivesse à beira de um precipício. As revelações de sua mãe eram como vento forte, desestabilizando sua proteção. O olhar intimidante de Ricardo flutuava entre desespero e ameaça. Os convidados estavam em alvoroço agora. A verdade? Que verdade? Alguém berrou. O clima se tornava cada vez mais insuportável. Os rostos demonstravam uma mistura de curiosidade e horror. Cada um estava prestes a desvelar uma história sangrenta que ligava os dois homens. Então, em uma explosão de emoção, Khalid finalmente se pronunciou. Ricardo,
Seus segredos não ficarão ocultos para sempre. Ele falava com uma calma quase sobrenatural. As palavras do homem em sua cadeira de rodas soavam como se fossem o início de uma tempestade. Você pode ter poder, mas a verdade sempre prevalece. O silêncio tomou conta quando os murmúrios tornaram-se gritos de pânico, enquanto todos começavam a perceber que ali acontecia algo muito mais profundo do que apenas um casamento. Mariana sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. As revelações estrondosas ainda estavam a caminho, mas ela não tinha tempo para pensar. A vida que conhecia estava em colapso, e a escolha entre liberdade e segurança era agora um labirinto de mentiras. E à medida que a tensão crescia, ela se questionava. Estava pronta para enfrentar a verdade que poderia destruir tudo. Mariana estava paralisada, o coração batendo descompassado, enquanto as palavras de Khalid e sua mãe ecoavam em sua mente. O silêncio tenso tomou conta da sala, e a tensão era palpável. O tempo parecia ter parado no momento em que Ricardo levantou a arma. Mas então, como um raio que corta o céu, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou. O mais alto deles, com cabelos grisalhos e uma postura que exalava poder, olhou para a cena com um sorriso sinistro. "Parece que a festa começou sem mim", ele disse, a voz profunda ecoando no salão. Era o pai de Mariana, o homem que tinha ficado em silêncio por tanto tempo. Sua presença agora era como uma tempestade prestes a se desatar. "Pai!" Mariana gritou, seu coração disparando. O choque no rosto dela não passou despercebido pelos convidados, que murmuraram em confusão. Ricardo hesitou, mas a arma ainda permanecia firme em sua mão. "Você não deveria estar aqui", ele gritou, sua voz tremendo com raiva e medo. O que aquela entrada repentina significava? O olhar de Mariana se fixou em seu pai, à procura de respostas. "Eu vim buscar o que é meu", o pai de Mariana respondeu, segurando uma pasta grossa debaixo do braço. O coração dela começou a acelerar. Que segredos poderiam existir naquela pasta? Elana avançou, mas Mariana a puxou pelo braço, preocupada. Algo não cheirava bem. "Você não pode fazer isso, pai!" Mariana implorou, tentando entender o que estava acontecendo. Um misto de pânico e raiva a dominava. O círculo de ameaças a envolvia, e a saída parecia cada vez mais distante. "Mariana, é hora de você saber a verdade", seu pai disse, com um tom sombrio. Ele abriu a pasta e tirou uma série de documentos, jogando sobre a mesa. Os papéis se espalharam, revelando fotos, registros e algo que parecia ser um documento legal. "Você tem uma herança que seus avós deixaram. Uma herança que seu noivo quer roubar." O murmúrio na multidão cresceu. E os rostos ao redor se tornaram uma onda de incredulidade. Mariana sentiu-se gelar. O quê? A verdade estava muito além do que imaginara. Um nó na garganta a impediu de falar, e um frio percorreu a espinha. Ricardo parecia ter perdido o controle, a raiva em seu rosto se misturando com medo. Ele não poderia deixar que isso acontecesse. "Eles são mentirosos!" Ricardo gritou, seu tom desesperado, traindo sua verdadeira vulnerabilidade. "Você não precisa acreditar neles, Mariana. Eles querem separar a gente." Mas uma sombra de dúvida havia plantado-se na mente dela. As revelações foram acontecendo em uma cascata incessante.
Helena tomou coragem e se adiantou. Ricardo não é o que ele diz ser. Ele está envolvido em coisas muito sombrias. Ele tem um passado criminal, uma conexão com a máfia. Ao ouvir isso, a plateia estava em estado de choque. Os sussurros tornaram-se gritos confusos e as expressões faciais mudaram de alegria para desespero. E enquanto isso, Khalid, que observava a cena com uma calma quase perturbadora, finalmente se pronunciou. Você não pode continuar vivendo na mentira, Mariana. A verdade uma hora aparece. Mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que as correntes da sua vida são mais pesadas do que você imagina. Mas em contraste com o drama, a afirmativa dele apenas deixou Mariana mais confusa. Não! Ele está mentindo, Mariana. Pensa bem. Ricardo insistiu, mas sua voz já não era a mesma. Mariana estava perdida em uma tempestade de informações e sentimentos conflitantes. Ela olhou para Khalid, depois para sua mãe e finalmente para seu pai, tentando juntar todas as peças. De repente, um grito rasgou o ar. A porta principal se escancarou novamente e uma mulher entrou, coberta de sangue. Os olhares se voltaram abruptamente para ela. Ele está vindo! Rápido! Fujam! O pânico na voz dela fez a multidão estremecer. A verdade sobre o que estava por trás de tudo isso parecia mais distante do que nunca. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. Instinto, medo, todas aquelas verdades surgindo a empurravam para a borda. E o que faria agora? A escolha entre libertar-se do passado ou ser arrastada por um futuro sombrio estava prestes a se concretizar em um caos total. E no meio de tanta confusão, uma única pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era o inimigo e quem era realmente o amigo? O caos estava instalado. A mulher ensanguentada havia lançado um manto de pavor sobre a mansão. E a multidão estava paralisada, absorvendo o impacto da situação. O olhar aterrorizado de Mariana se fixou na intrusa, mas não havia tempo para perguntas. O homem grisalho, o pai dela, olhou rapidamente para a mulher e subiu a voz. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar viva! As palavras dele cortaram o ar. Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha. Quem era essa mulher? E qual era a conexão que ela tinha com seu pai? A sala se tornara um campo de batalha de emoções e segredos. A mulher começou a se aproximar, ofegante, como se a vida dependesse disso. Eles vêm. Precisamos sair agora! Do que você está falando? Gritou Ricardo, ainda com a arma na mão, balançando-a inseguro entre a intrusa e Khalid. A tensão estava no limite, e até o silêncio parecia gritar. Khalid, imperturbável, continuava olhando para Mariana com um ar intenso de preocupação, como se estivesse tentando transmitir a urgência da situação. E então tudo desmoronou de uma só vez. A porta arrebentou e uma dúzia de homens armados invadiu a mansão, todos com expressão de fúria. A mulher ensanguentada encarou o grupo, seus olhos refletindo um medo profundo. Eles estão atrás de mim, você tem que acreditar em... Mimi, o pânico tomou conta da sala. Os convidados começaram a gritar e a correr em direções opostas, mas o pai de Mariana permaneceu firme. Mariana, venha comigo! Ele estendeu a mão e a multidão se aglomerava, criando uma barreira entre pai e filha. Mas foi aí que ela viu, em meio ao horror, algo se destacou.
A mulher ensanguentada e seu pai trocaram olhares. Uma conexão inexplicável. Não é quem você pensa que é, gritou a mulher, sua voz cortante, direcionando-se a Mariana. Você foi enganada. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Cada palavra dela parecia lançada como um dardo, cravando um buraco na realidade de Mariana. Sua mente trabalhava descontroladamente. O que isso queria dizer? Cala a boca! Ricardo gritou, antes que uma nova onda de pânico atingisse a sala. Ele atirou para o alto. A bala ricocheteou nas paredes luxuosas, fazendo todos se encolherem. Ninguém vai sair daqui! E foi então que uma outra verdade se fez presente. O grupo de homens armados começou a se mover, cercando Ricardo. Um deles, um alto e musculoso, com o olhar de quem já havia vivido muito, gritou: Ele está com o que é nosso! O que você fez foi um erro, Ricardo! No instante em que essas palavras saíram da boca do homem, a verdade se desdobrou como um campo minado. Mariana sentiu seu coração parar. O que está acontecendo? Quem são vocês? Sua voz saiu alta, mas trêmula. O homem, de pé à frente, claro e distinto, apontou para Khalid. Ele é o verdadeiro herdeiro, o filho legítimo. A revelação era um soco no estômago. Khalid, um homem em sua cadeira de rodas, prendia o olhar no chão, enquanto a sala começara a murmurar, cada um tentando processar a magnitude do que acabara de ouvir. O ar tinha se tornado denso, a realidade se torcendo como um labirinto sem saída. Você está mentindo, gritou Ricardo com um misto de raiva e desespero. Mas a verdade estava sendo colocada em evidência, com cada palavra trocada. Mariana olhou para Khalid e a confusão tomou conta dela. Ele parecia sofrendo em silêncio, uma expressão de dor gravada em seu rosto. A mulher ensanguentada, agora mais tranquila, olhou para Mariana com uma confiança sombria. A vida que você conhece é uma mentira. Todos estamos envolvidos em uma batalha que você nem imagina. O familiar eco vazio da sala lembrava Mariana do que estava em jogo. Mas quem ela deveria acreditar? Com a adrenalina a borbulhar, ela se viu diante da única certeza que tinha. A escolha estava se formando. De um lado, o homem que prometia a liberdade, mas não o que parecia. Do outro, um passado que exigia ser confrontado. O símbolo do amor ou do caos. A sua vida estava frágil como um cristal prestes a se despedaçar. E enquanto o mundo continuava a desmoronar ao seu redor, o que sobraria dela ao final da tempestade? A escolha estava se aproximando e Mariana estava prestes a saltar no desconhecido. Mariana estava ali, perdida entre a revelação do legado que nunca soube que tinha e o caos em volta. A sala estava um turbilhão. Sussurros e gritos se misturavam com o barulho das armas e a tensão no ar. O coração de Mariana pulsava descontrolado. Cada batida parecia um chamado para a liberdade, mas tudo ao seu redor a mantinha aprisionada. Ela tinha que agir. O silêncio bruto que se seguiu à frase chocante, ele é o verdadeiro herdeiro, permitiu que a tensão subisse ainda mais. O pai de Mariana, com aquele olhar que alternava entre raiva e desespero, parecia estar à beira de um colapso. Khalid, por outro lado, estava em silêncio. O homem que prometia amor e uma nova vida agora parecia o centro de um redemoinho, preso entre as verdades que Mariana não conhecia. Mas isso não faz sentido!
gritou Mariana. Sua voz tremia. Vocês estão brincando com a minha vida! E enquanto ela falava, notou que o olhar de Khalid estava distante, como se ele estivesse lutando contra algo muito mais profundo. E então, como um soco no estômago, a mulher ensanguentada tomou um passo à frente. Mariana. A verdade é mais dolorosa do que imagina. Você não está só nessa história. Sua voz estava rouca, mas determinada. Vocês todos acreditam que as coisas são simples, mas estão longe da verdade. Antes que alguém pudesse reagir, ela sacudiu os braços, derrubando um envelope do bolso. O que poderia ser? A sala ficou em silêncio, todos esperando que ela abrisse. Mariana se forçou a se aproximar, mesmo com medo do que poderia ver. Quando a mulher finalmente abriu o envelope, os papéis que caíram no chão eram fotos. Fotos que mostravam Mariana com Khalid em momentos íntimos, rindo e felizes. O desespero tomou conta dela. Quem tirou isso? O que você quer de mim? Não sou eu quem quer algo, a mulher respondeu, com lágrimas escorrendo. Isto é apenas uma fação da verdade. Khalid não é apenas um homem em uma cadeira de rodas. E você não é apenas uma noiva perdida. Você está no meio de um jogo que começou muito antes de nascer. Mariana olhou para Khalid, esperando que ele dissesse algo, mas ele permanecia em silêncio. O clima esquentava e Ricardo estava ao lado, prestes a explodir. Chega! Isso é loucura! E foi aí, naquele instante de tensão, que tudo mudou. Um dos homens armados, que observava silenciosamente, deu um passo para a frente. É hora de acabar com essa farsa. Ele então virou a arma para Khalid. O caos se instalou na sala. Gritos, correria, o emissário do terror estava decidido a colocar um fim naquele imbróglio. Mariana sentiu o coração parar. Não! Khalid! E num movimento rápido, a mulher ensanguentada jogou-se na frente dele. O som do disparo ecoou pela mansão, mas não foi nada do que esperavam. A mulher, em vez de cair, começou a brilhar. Um brilho dourado e ofuscante emana dela. E com isso, todos pararam por um instante, confusos. Mesmo o atirador ficou paralisado, a arma tremendo nas mãos. Vocês precisam entender. O passado de todos vocês está entrelaçado. Ela começou a brilhar intensamente e uma onda elétrica percorreu a sala, fazendo todos se afastarem, afastando o medo, o ódio, a raiva. Tudo desaparecendo, como se a luz estivesse levando embora os segredos mais profundos. Khalid, por sua vez, parecia estar despertando. Ele olhou fixamente para a mulher, os olhos arregalados. É você, é por sua causa que tantas coisas aconteceram. As palavras dele eram um sussurro, mas Mariana ouviu como se ele estivesse gritando. O tempo estava prestes a romper. O futuro de todos os presentes prestes a ser revolucionado. O que era realidade e o que era ilusão? O que essa mulher realmente significava para todos eles? E, acima de tudo, quem era ela? Uma pergunta pairava no ar. Mas o que realmente estava acontecendo? A luz estava cada vez mais forte, e a conexão que todos sentiam a cada segundo revelava que nada era o que parecia. E enquanto a escuridão se dissipava, o que iria restar depois da tempestade? O passado seria revelado, mas a verdade era uma faca afiada. Quem sobreviveria a essa descoberta? Os olhos de Mariana se arregalaram. A pergunta crucial ardia em sua mente.
Quem realmente era o inimigo entre todos eles? A luz brilhante que envolvia. A mulher ensanguentada começou a aplacar a tensão, até que, com um estalo ensurdecedor, a energia no ar mudou. Os olhos de Mariana se abriram, como se um véu tivesse sido tirado. Ela viu a mulher em um turbilhão de luz, como se estivesse prestes a se transformar em algo além do humano. O homem alto, que encarava Ricardo com fúria, hesitou, perplexo. O tempo parecia parar. "Você não sabe o que está fazendo!" A mulher gritou, seu tom contundente eclipsando o medo que havia tomado. Kalídia observava com um misto de admiração e confusão. E Mariano, em uma fração de segundo, percebeu que a sala parecia estar cheia de uma energia palpável, como se o ar estivesse vibrando. Então, tudo explodiu! A mulher deu um passo à frente, seus olhos fixos em Mariana. "Você precisa ouvir! Aquela não era apenas uma vida. Você foi feita de uma mentira!" As palavras dela cortaram como facas. Mariana arquejou, o nó na garganta se apertando enquanto tentava processar aquilo. "O que você está dizendo?" Sua voz mal saiu, sufocada pela crescente tensão. "Mariana, você é o experimento!" A revelação caía sobre ela como chuva de granizo, brutal e incessante. Um projeto! Você não é apenas uma filha, é a peça-chave para algo maior. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Os rostos se tornaram máscaras de incredulidade. "Calha a boca, sua louca!" Ricardo gritou, seu desespero refletindo na forma como a arma tremia em sua mão, protestando contra aquela verdade que se desenrolava. Mas a mulher prosseguiu, implacável. "Você nunca seria apenas uma noiva, Mariana. Você foi criada para unir mundos. Seu pai, ele não é o que parece." O silêncio pesou na sala como chuva prestes a cair, e a expressão de Mariana se transformou em um choque absoluto. Seu pai? O homem que sempre a protegia? Aquilo não poderia ser verdade. Os olhares mudaram, todos focados em seu pai, que estava congelado. Os traços de raiva se misturando à confusão. "O que ela está dizendo?" A voz dele era um sussurro tenso. O mistério se adensou. "Não! Isso não é verdade! Você não pode acreditar nela!" Ele insistiu, mas havia uma dúvida em sua expressão que não podia ser ignorada. E então, como um trovão em uma tarde ensolarada, o homem, que havia se mantido em silêncio, envolto em sombras, deu um passo à frente. "A verdade é que você não pode confiar no seu pai, Mariana. Ele fez escolhas que custaram vidas." O ar engasgou em um grito coletivo, enquanto as palavras começavam a se ressoar em eco dentro da mente de Mariana. Que escolhas? O tempo estava definitivamente parado, cada segundo se arrastando de forma agonizante. Os ecos da revelação dançavam por suas sinapses enquanto ela lutava para manter a compostura. A mulher ensanguentada então se virou para o pai de Mariana. "Você está prestes a perder tudo! A sua verdade começará a se desvanecer." Neste momento, uma explosão de luz irrompeu do envelope jogado no chão, revelando documentos que começavam a brilhar como se a revelação estivesse prestes a acontecer. "Não! Não pode ser!" gritou Ricardo, o desespero corroendo sua frieza. Ele disparou a arma, mas o tiro perdeu o efeito em meio a toda a confusão. Um grito rasgado ecoou e tudo virou um caos. A mulher tomou um passo em direção a Mariana. Então, um barulho estonteante cortou a sala. Uma invocação.
Ela se fundia com a luz, os contornos do corpo se tornando cada vez mais voláteis. E ali, em meio a toda aquela confusão, Mariana percebeu que os segredos não eram somente dela. O passado de cada um se entrelaçava nessa trama complexa que jamais se imaginou. Antes que pudesse se decidir, uma sombra se ergueu. Mariana, escolha seu lado. O eco ressoou e em um instante algo dentro dela quebrou. E naquele clímax que poderia determinar seu destino, a sala inteira estava à beira do colapso. O mais profundo de seus medos, um abismo interminável, pairava sobre ela. Mariana sentiu o chão ceder sob seus pés, enquanto a verdadeira batalha entre luz e escuridão estava prestes a começar. Sua escolha não seria apenas sobre amor ou liberdade. Seria sobre a verdade. E quem teria coragem de enfrentá-la? Uma vez, respiração suspensa, como se o mundo tivesse parado apenas para absorver aquele momento. Você foi feita de uma mentira. As palavras ecoaram na mente de Mariana como um martelo batendo. Uma mentira? O que isso significava? Seu mundo, que já era uma mistura de confusão e desespero, começava a desmoronar ainda mais. Ela olhou para Khalid, que parecia perdido em seus próprios pensamentos, e o pai, que estava imóvel, como se a revelação o tivesse deixado sem palavras. E, antes que pudesse processar tudo, um clamor súbito irrompeu do fundo da sala. O que está acontecendo aqui? Era um homem alto, com uma presença autoritária, que entrou em cena como se tivesse saído de um filme. O rosto dele era conhecido de Mariana, mas não como ela gostaria. Era o tio de Ricardo, alguém com um passado sombrio. Seus olhos escuros brilhavam com malícia enquanto ele analisava o caos. Vocês todos são uns tolos! Acham que podem se livrar de mim tão facilmente? Ele avançou, como um predador em busca de sua presa. O ambiente transformou-se em uma bola de nervos. Os convidados começaram a murmurar, o pânico se alastrando. — O que você quer? Gritou Ricardo, sua voz nervosa. Mas a raiva não ocultava o medo evidente em seus olhos. O tio deu um passo à frente, segurando algo na mão. Um pequeno dispositivo, que pulsava com uma luz vermelha. — Isso é o que eu quero! Ele apontou o objeto para a multidão. — Esse é um detonador. Se alguém tentar me parar, todos vocês vão para os ares. O terror tomou conta da sala. Mariana congelou. O sangue em suas veias parecia ter parado. — Você está louco! Exclamou Khalid, seus olhos se arregalando. Nada disso precisa acabar assim. Isto acabou de começar, garoto. Vocês se envolvem em negócios que não compreendem. E todos aqui têm algo a perder. Especialmente você, Mariana. O sorriso do tio de Ricardo revelava um prazer perturbador. Mariana sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. — O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim? Você é o grande trunfo, a herança que seu pai tentou esconder e que Ricardo, mesmo sem saber, está determinado a pilhar. Mas se continuar aqui, vai ser a última decisão da sua vida. As palavras dele eram como facas afiadas. Ela se voltou para seu pai, que finalmente havia recuperado a voz. — Não escute ele, Mariana, é um mentiroso. — Mentiroso? Sou o único que está dizendo a verdade! Gritou o tio de Ricardo, a voz ecoando nas paredes de mármore. A sala estava dominada pelo conflito emocional, o pânico e a impotência fervilhando no ar.
Mariana se viu cercada por pessoas que diziam ter a verdade. O que era verdade? O que era real? E, acima de tudo, de quem ela poderia confiar? Cada olhar que recebia agora parecia ter duas faces, mostrando não apenas amor, mas também traição. Então, com a explosão que parecia iminente, algo dentro dela se acendeu. Uma mistura de coragem e desespero. Mariana deu um passo à frente, formando um elo entre os dois lados. Parem! Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Sua voz era forte, um combate ao medo que sufocava a sala. Mas antes que pudesse continuar, um estalo. O dispositivo preso na mão do tio começou a piscar mais rápido. Fique longe, sua idiota! Você não sabe com quem está lidando! Ele pressionou um botão e a contagem começou. O que você fez? Uma onda de terror percorreu a multidão. Os rostos se tornaram pálidos, as expressões de choque dominando a cena. Decidi que é hora de um novo começo e com isso, o chão sob os pés de Mariana parecia turvar. O tempo estava se esgotando. Quem era realmente o aliado? O que ela escolheria naquele momento de desespero? A ideia de confrontar aquela realidade estava no limite de ser devastadora. Mas a verdadeira reviravolta ainda não havia chegado. Uma figura, envolta em sombras, surgiu em meio ao tumulto, avançando em direção ao botão e gritando uma única palavra: pare. O que viria a seguir era algo que Mariana nunca poderia ter previsto. Naquele momento, tudo o que ela conhecia estava prestes a ser radicalmente alterado. E à medida que o caos se desenrolava, ela se via presa em um ciclo interminável de revelações e medos, sem saber de que lado realmente. Deveria dar. Mariana estava à beira de um colapso, o coração palpitando enquanto a mulher ensanguentada proferia aquelas verdades devastadoras. A tensão era quase palpável, cada convidado congelado, cada respiração suspensa, como se o mundo tivesse parado apenas para absorver aquele momento. Você foi feita de uma mentira. As palavras ecoaram na mente de Mariana como um martelo batendo. Uma mentira? O que isso significava? Seu mundo, que já era uma mistura de confusão e desespero, começava a desmoronar ainda mais. Ela olhou para Khalid, que parecia perdido em seus próprios pensamentos, e o pai, que estava imóvel, como se a revelação o tivesse deixado sem palavras. E antes que pudesse processar tudo, um clamor súbito irrompeu do fundo da sala. O que está acontecendo aqui? Era um homem alto, com uma presença autoritária, que entrou em cena como se tivesse saído de um filme. O rosto dele era conhecido de Mariana, mas não como ela gostaria. Era o tio de Ricardo, alguém com um passado sem brio. Seus olhos escuros brilhavam com malícia enquanto ele analisava o caos. Vocês todos são uns tolos! Acham que podem se livrar de mim tão facilmente? Ele avançou, como um predador em busca de sua presa. O ambiente transformou-se em uma bola de nervos. Os convidados começaram a murmurar, o pânico se alastrando. O que você quer? Gritou Ricardo, sua voz nervosa, mas a raiva não ocultava o medo evidente em seus olhos. O tio deu um passo à frente, segurando algo na mão. Um pequeno dispositivo que pulsava com uma luz vermelha. Isso é o que eu quero! Ele apontou o objeto para a multidão. Esse é um detonador. Se alguém tentar me parar, todos vocês vão para os ares. O terror
tomou conta da sala. Mariana congelou. O sangue em suas veias parecia ter parado. "Você tá louco?" exclamou Khalid, seus olhos se arregalando. "Nada disso precisa acabar assim. Isto acabou de começar, garoto. Vocês se envolvem em negócios que não compreendem. E todos aqui têm algo a perder, especialmente você, Mariana." O sorriso do tio de Ricardo revelava um prazer perturbador. Mariana sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. "O que você está dizendo? O que você sabe sobre mim?" "Você é o grande trunfo. A herança que seu pai tentou esconder. E que Ricardo, mesmo sem saber, está determinado a pilhar. Mas se continuar aqui, vai ser a última decisão da sua vida." As palavras dele eram como facas afiadas. Ela se voltou para seu pai, que finalmente havia recuperado a voz. "Não escute ele, Mariana. É um mentiroso." "Mentiroso? Sou o único que está dizendo a verdade!" gritou o tio de Ricardo, a voz ecoando nas paredes de mármore. A sala estava dominada pelo conflito emocional, o pânico e a impotência fervilhando no ar. Mariana se viu cercada por pessoas que diziam ter a verdade. O que era verdade? O que era real? E, acima de tudo, de quem ela poderia confiar? Cada olhar que recebia agora parecia ter duas faces, mostrando não apenas amor, mas também traição. Então, com a explosão que parecia iminente, algo dentro dela se acendeu. Uma mistura de coragem e desespero. Mariana deu um passo à frente, formando um elo entre os dois lados. "Parem! Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais." Sua voz era forte, um combate ao medo que sufocava a sala. Mas antes que pudesse continuar, um estalo. O dispositivo preso na mão do tio começou a piscar mais rápido. "Fique longe, sua idiota! Você não sabe com quem está lidando." Ele pressionou um botão e a contagem começou. "O que você fez?" Uma onda de terror percorreu a multidão. Os rostos se tornaram pálidos. As expressões de choque dominando a cena. "Decidi que é hora de um novo começo, e vocês não farão parte disso." Ele riu, mas o som era de loucura pura. E com isso, o chão sob os pés de Mariana parecia turvar. O tempo estava se esgotando. Quem era realmente o aliado? O que ela escolheria naquele momento de desespero? A ideia de confrontar aquela realidade estava no limite de ser devastadora. Mas a verdadeira reviravolta ainda não havia chegado. Uma figura envolta em sombras surgiu em meio ao tumulto, avançando em direção ao botão e gritando uma única palavra: "Pare!" Era Helena, a mãe de Mariana. A voz dela ressoou como um sinal, tão poderosa que fez todos os presentes derreterem de medo e espanto. O tio hesitou por um momento, a expressão de surpresa em seu rosto imediatamente trocada por uma fúria incontrolável. "O que você está fazendo aqui?" Helena não hesitou. "Você não pode seguir com isso. Para todos nós, a verdade precisa ser revelada, mesmo que seja dolorosa." Um ruído de metal cortando o ar. Era Khalid, que finalmente se ergueu, com um olhar de determinação. "Eu conheço o seu passado, e não posso permitir que você faça isso." Ele falou entre os dentes, sua entrelinha carregada de emoção. A sala estava em um frenesi absoluto. Mas no meio daquele caos, um fio de esperança começou a surgir. Mariana sentiu o poder da solidariedade, como se os detalhes de um quebra-cabeça começassem a se encaixar.
Entretanto, enquanto a tensão aumentava, o botão vermelho pudesse ser pressionado, uma nova explosão irrompeu. A porta se abriu e uma mulher completamente alheia à situação entrou segurando um diário desgastado. Vocês precisam ler isso. A voz dela era firme e em suas mãos havia o que poderia ser o segredo que todos procuravam. Mariana, agora tomada pela curiosidade, caminhou em direção à mulher. Mas ao olhar para o diário, notou que a capa ostentava um símbolo familiar. Um símbolo que não reconhecia, mas que parecia se encaixar perfeitamente nas peças do quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. "O que é isso?" Mariana perguntou, enquanto o murmúrio da multidão se transformava em um clamor de especulação. Ela agora tinha uma escolha diante de si: descobrir a verdade que poderia quebrar os laços de confiança que pensava ter, ou continuar a viver em uma mentira confortável. Mas a mulher apenas respondeu: "O que está escrito aqui vai mudar completamente tudo. Só que você terá que estar disposta a enfrentar as consequências." E aquela frase ecoou na mente de Mariana, enquanto a sala se aproximava do limiar entre realidade e caos. O destino de todos ali parecia estar em suas mãos, e a verdade nunca pareceu tão assustadora. Mariana se aproximou da mulher com o diário, o coração acelerado. Todos os olhares estavam fixos nela, a expectativa pesando no ar como uma nuvem prestes a estourar. "O que está escrito aqui? O que você sabe sobre mim?" A voz dela soou como um ecos, refletindo a urgência que sentia. A mulher levantou o diário. A luz que emanava dele lançava sombras dançantes nas paredes opulentas da mansão. "O que você verá aqui mudará tudo. Prepare-se para a verdade." Mariana estendeu a mão, hesitando a cada segundo. Então, com um movimento ágil, a mulher virou as páginas até chegar a uma foto desgastada. A imagem mostrava a Mariana em uma festa de infância, rodeada por crianças. Mas não eram crianças comuns. O que a deixou paralisada foi o homem com um sorriso largo que estava ao seu lado. Khalid. Mas ele parecia diferente, vestido de forma mais simples, sem a cadeira de rodas. O passado se desdobrava diante dela, revelando camadas de uma história que jamais imaginara. "Quem é esse?" Mariana perguntou, apontando para a foto. A sala estava em silêncio. O peso das revelações já começava a ser sentido. "Ele é, na verdade, é mais do que você imagina. Ele é seu irmão." A revelação caiu como um raio, varrendo Mariana e todos os presentes com um frio cortante. A explosão de murmúrios começou, ecoando pela sala, enquanto as expressões de choque se mesclavam com a incredulidade. Khalid olhou para a mulher, a perplexidade estampada em seu rosto. "Não pode ser! Essa é uma mentira!" gritou Ricardo, a raiva tingindo sua voz. Mas até ele parecia desesperado. Era como um navio à deriva, sem saber para onde ir. "Você não sabe do que está falando?" "Ah, mas eu sei!" a mulher respondeu, firme. "Mariana não é apenas uma herdeira. Ela faz parte de algo maior. Uma conexão que seu pai tentou esconder." Ela apontou para o diário. "Esta foto é a prova. Eles eram inseparáveis." Mariana sentiu um nó se formar na garganta. Sua vida, seu passado, tudo se tornava um emaranhado de mentiras. O que mais havia escondido? Lembranças de sua infância pareciam agora um filme distorcido. "Khalid, seu amigo de infância? Seu irmão? Não! Não pode ser!" Ela sussurrou. Mas já sabia no fundo que a verdade muitas vezes é mais dolorosa do que qualquer mentira.
E o choque não terminou aí. Enquanto as vozes ao redor começavam a debater e a confusão se espalhava, o tio de Ricardo levantou a arma mais uma vez. Silêncio! Vou acabar com isso agora! Ele apontou para Mariana, mas na mesma fração de segundo, o chão começou a tremer. Um barulho estrondoso ecoou, como se algo colossal estivesse vindo em sua direção. As janelas estouraram, fazendo os vidros voarem como fragmentos de um pesadelo se desdobrando. A estrutura da mansão começava a rachar e um sentimento de apocalipse pairou no ar. Os gritos se misturavam ao caos que se desenrolava. Khalid, agora alertado, tentou empurrar Mariana para o lado. Corra! Temos que sair daqui! Mas ela estava congelada, o mundo girando ao seu redor. De repente, uma sombra se moveu entre os estilhaços. Era a mulher ensanguentada, agora dominada por uma energia surreal. Precisamos unir forças. É a única maneira de sobreviver ao que está por vir. Seu tom ressoava como um grito, uma chamada à ação que nenhum deles podia ignorar. E antes que alguém pudesse esboçar uma reação, ela desapareceu em um clarão ofuscante. A mansão começou a desabar e o pânico tomou conta. Todos corriam em direções opostas. Mariana olhou para sua mãe, seu pai e especialmente para Khalid. Uma verdade visceral começava a penetrar seu ser. Os laços familiares que se formavam não eram apenas baseados em sangue, mas em escolhas feitas há muito tempo. E então, quando tudo parecia perdido, a mulher reapareceu com algo em sua mão. O diário agora brilhava com uma luz intensa. Uma senha secreta. Uma chave para abrir as portas do destino. A verdade os libertará, ela gritou, enquanto o chão se abria sob eles. Um abismo de incertezas se revelando. Mariana sentiu a adrenalina pulsar. O futuro estava em jogo e a escolha entre quedas ou voos estava prestes a ser feita. Mas enquanto a escuridão envolvia tudo, o que aguardava do outro lado dessa nova verdade? O tempo diria. Ela precisava decidir: seguir a verdade ou se deixar levar pelas mentiras do passado. E com a incerteza pairando no ar, a única certeza era que nada seria como antes. Mariana sentiu o chão tremer sob os pés. O diário brilha intensamente em meio ao caos, como um farol em uma tempestade. Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou. Mas a verdade agora estava exposta. O público ao redor estava paralisado, mas a tensão no ar era palpável. As revelações da mulher ensanguentada ressoavam em sua mente como um eco. Ele é seu irmão, Mariana. As palavras giravam como ventos fortes. Khalid encarava a mulher com esperanças e medos misturados. O pano de fundo da mansão em desmorono parecia fazer tudo parecer ainda mais irreal. A verdade precisa ser revelada. Ou todos nós estamos condenados, disse a mulher com determinação sinistra. Ricardo, em seu desespero, gritou: silêncio! Você não sabe com quem está lidando! Mas Mariana estava mais decidida do que nunca. Em meio a toda aquela confusão, algo dentro dela despertou. Basta! É hora de encarar! Tudo isso. Enquanto outros ao seu redor discutiam, ela olhou para Khalid e eles trocaram um entendimento silencioso. Era hora de agir. A adrenalina pulsava em suas veias e a sensação do passado, incapaz de ser ocultado, a impulsionava para frente. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas não tinha mais medo.
O chão estava se abrindo, o pânico crescendo. Mas Mariana se lembrou de uma coisa. Alexis, a mulher ensanguentada, tinha uma história para contar. Por favor, me diga o que eu preciso saber, ela implorou, passando por cima do caos. Este diário pode mudar tudo. E assim que aquelas palavras deixaram sua boca, a mulher olhou fixamente para Mariana. O passado que você imagina nunca foi o que parece. É a verdade que você está buscando. O ar ao seu redor pareceu vibrar, como se o universo estivesse ouvindo. A figura do tio de Ricardo, ainda cercado por homens armados, hesitou. E de repente, com um movimento rápido, a mulher fez um gesto. Agora, o tempo está se esgotando. Ela pressionou uma parte do diário e uma luz ofuscante irrompeu da página. Foi como se o mundo tivesse desacelerado. Fogo e luz juntas atacaram a escuridão. Screams cortaram os ares, cada um tentando escapar do colapso iminente. Mariana! Khalid gritou, enquanto a luz crescente girava em torno deles, como uma tempestade que estava prestes a explodir. Mariana sentiu seu corpo se aquecer, e a verdade estava prestes a se revelar. Temos que nos unir! Ela explodiu. Os detalhes do futuro e do passado se fundiram, e o poder daquela revelação pulsava ao seu redor. Era hora de deixar as mentiras para trás e finalmente aceitar quem realmente eram. Ricardo, agora desesperado, atacou, mas a luz parecia protegê-los. O diário era a chave, e Mariana soube que seria necessário enfrentá-lo, e a todos os que se opusessem a ela. Você pode tentar, mas não haverá mais mentiras. A voz dela ressoou com força, com a luz ao fundo dissipando as sombras. Ela se sentiu leve. Podia ver Khalid sorrindo. Eles estavam juntos. Não importava o que viesse a seguir. Agarrou firme o diário. Um investimento em seu futuro, em tudo o que poderia ser. E em um flash, a luz envolveu tudo. O caos desapareceu. Tudo ficou em um silêncio profundo. O que aconteceu a seguir? A sala vazia. Mas uma nova esperança brota. Agora é hora de vocês. Não espere nem mais um segundo. Se inscrevam imediatamente no canal. Você precisa ficar por dentro das nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrarmos ao mundo o poder dessas narrativas. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final bombástico. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Isso é só o começo, e os verdadeiros fãs da nossa comunidade vão entender a importância de apoiar o canal com essas ações.